Dança, este canal que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança, ele está dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, dentro do Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque é graças à sua participação que o Personas da Dança pode ter um sucesso, guardando aí a trajetória, a história de pessoas tão importantes para a dança. Hoje, nós temos o prazer de conversar com Fábio Vilardi, um bailarino do Balé Estágio, uma das companhias mais importantes do Brasil. O Fábio, além de bailarino e artista plástico, professor, ele tem um trabalho como assistente de cenários, de figurinos. O Fábio foi assistente, por exemplo, de Clodovil Hernandes. Vejam só, Fábio tem muita coisa para nos contar. Vamos então aqui conversar com Fábio Vilardi. Mandando aqui o pedido, o convite para o Fábio. Em alguns segundos, perdão, caiu uma pena aqui. Fábio! Oi! Querido, a câmera não tá torta aí, tem que virar. E a todos que já entraram aqui, muito obrigado, viu? Boa noite, Cristina. Pronto. Ô, querido, tudo bem? Deixa eu ver se dá para ver se... Ah, não, precisa de óculos. Boa noite. Tudo bem? Querido, boa noite. Seja bem-vindo. Temos isso. A imagem congelou um pouquinho. Seja bem-vindo ao Personas da Dança. Muito obrigado, viu, Fábio? Temos aí uma história bonita para ser contada, tenho certeza. Eu que agradeço, Wanderson, pelo convite. E esse teu canal importantíssimo, né? Difundindo a dança por todo o país. Muito obrigado, mas é graças a vocês. Eu quero te pedir desculpas a você e a todos que já escutaram aqui, que vão escutar no futuro, que caiu uma pena aqui do meu lado, infelizmente. Ao vivo, né? Caiu uma pena? É uma pena, é que fez um barulho aqui. Fábio, querido, você, bailarino do estágio há muitos anos, uma companhia extremamente importante, a sua formação artística, a gente pode deduzir que foi feita durante a sua estada nessa companhia, onde você está até hoje dançando. Eu queria saber por que é que você começou a dançar, porque pelo que você me mandou, antes você foi um acadêmico, né, estudou filosofia. Fábio, está cortando um pouco a tua ligação. É mesmo? Eu queria saber, as pessoas que já estão aqui podiam me ajudar me falando se elas também estão escutando cortada a minha voz. Mas, Fábio, eu queria saber do seu início na dança. Por que você começou a dançar? Olha, sempre, acho que desde pequeno, os caminhos foram diferentes de outras crianças, principalmente meninos, né? As brincadeiras eram diferentes, as minhas brincadeiras. Eu nunca brincava de futebol, nem de carrinho, nem de correr. Era sempre mexendo em alguma coisa que não podia estar mexendo, né? Nas coisas da minha mãe eu gostava de mexer, de desmontar. Então era alguma coisa diferente eu tinha. E eu fui muito incentivado pela minha mãe como pelo meu pai, nesse sentido, né? Tanto que com 3 anos eu ganhei prêmio no concurso de fantasia, né? 3 anos e meio. Logo depois eu me interessei muito por boneco de marionetes, fantoches. E era uma coisa difícil de ser encontrada, mas minha mãe mandou fazer um. Para você, Fábio, olha. Fale. Não, sua mãe mandou para você, né? Mandou fazer para você. Então ela me incentivou desde pequeno a esse outro lado. Ela percebeu que eu tinha um lado diferente, que não era numa loja comprar uma bola de futebol ou um carrinho, né? Então ela percebeu e ela incentivou. De pequenininho eu já tinha um teatrinho de bonecos. Eu tinha, acho que
fiz 4 ou 5 anos isso, né? E eu fazia as apresentações para os vizinhos. E foi isso, né? E perguntava o que eu queria ser, eu não sabia o que eu queria ser, né? Me redescobri, não gostava de ir na escola, não Ah, gostava de estudar, mas eu descobri a escola quando eu comecei a aprender história geral, porque a gente aprendia a história do Brasil. Então, o mundo começou quando o Pedro Álvares descobriu o Brasil. é. Você aprendia daquela forma, né? No primário, mesmo no primeiro ano do ginásio, no segundo, aí eu descobri, ia ter história geral. Eu falei, o que é isso, história geral? Uhum. Aí eu fui aprender o Egito Antigo, a Grécia, eu falei, nossa, que mundo, né? O mundo É. não começou quando descobriu o Brasil. Uhum. Então aquilo também fortaleceu esse meu lado de procura pelas artes, né? Tanto que a minha primeira paixão eu queria fazer arqueologia. Arqueologia. Mas Ô, foram para outros lados. Fábio, Fale. antes da gente falar sobre a sua entrada na dança e na dança profissional, eu quero perguntar a você aqui sobre essa coordenação de um curso de alfabetização para adulto. Eu achei muito interessante isso, mas antes eu queria passar para você os recados que estão vindo aqui. Olha, Cíntia Ah, Okuyama está dizendo que é uma alegria ver você. César que lindo. Cândido dizendo que Oi, você é uma... Cíntia. Hã? Cíntia, uma graça de pessoa, mãe da Ariadne. Nariade, César dizendo que você é maravilhoso, que te ama. Nossa, Ismênia mandando coração para você. Kari Okuyama dando boa noite aqui para nós. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos todos. Então, Fábio, os fãs começando a aparecer. Fábio, como é que você foi parar nesse trabalho de alfabetização que é tão importante? olha, eu estudava no ginásio, eu não conseguia entrar no colégio estadual, né? Nem Hum, eu, nem meu irmão. E aí hum, minha mãe forçou uma barra para a gente, para um colégio particular, a gente não tinha. E ela foi no Colégio Brasil Europa, que era no Itaim Bibi. E era uma diretora, Rosa Feldman, hum, uma sobrevivente do Holocausto. Tinha um colégio fantástico e ela aceitou eu e meu irmão para uhum, estudar lá. E um colégio fantástico, em plena ditadura militar, quando a gente entrou no ginásio, e ela driblava já essa ditadura, uhum, com aulas de. Porque era obrigado a ter aula de educação moral e cívica. uhum. Ela já punha aula, ela dava aula de educação moral e cívica, sim, mas ela acrescentava história da arte, passeios já ecológicos, ela fazia o diabo a quatro lá, para poder Aham, driblar. aham, E, e quando a gente terminava o ginásio, quando a gente estava no colegial, a gente tinha a possibilidade de dar aula de alfabetização para a vizinhança de trabalhadores em casas de família, aham, operários de construção. O colégio aham, abria essa noite, à noite para dar essas aulas. E logo eu tinha 16 anos e eu me inscrevi e fiquei. Vários foram, né? Mas foram todos saindo. E eu continuei até o final, aham, dando aula de alfabetização. E eu descobri que eu não dava alfabetização somente, porque alguns já sabiam ler um pouco, aham, né? Então eu procurava ver onde estava a deficiência de entendimento da história ou da geografia, e eu procurava fazer um remeleixo lá, né? olha, E foi um sucesso, né? Tanto que o aham, colégio era 99% de judeus, hum, né? E no final do colegial, pô, cada aluno passava uma bandeira para o próximo aluno. hã? E eu que fui o escolhido para receber a bandeira Olha, no terceiro ano colegial. Aí depois, no outro ano, eu passei para outro aluno. A dona ela me adorava e eu adorava ela também. uhum. E é um trabalho maravilhoso, né, Fábio? Foi Poder ela, ajudar as pessoas a abrirem seus olhos, a ter um conhecimento maior do mundo.
Parabéns. É isso. Olha, mais aqui recados. Karina dizendo que você é lindo, iluminado, e Peneta Siqueira, desculpe, eu não sabia o nome. Seu primo? Meu primo, ela é minha prima. Isso. Ah, sua Fábio prima. Soares, meu primo amado. Tá. Querido, e como é que a dança começou a te atrair? A arte já Já te estava atraía de atrás. modo geral ali desde criança. E a dança especificamente? Então, já no Colégio Brasil Europa, também, Dona Rosa, driblando a ditadura, colocou um professor maravilhoso, que eu sou amigo dele até hoje, Adriano Colangelo, Ah, professor de História da Arte e pintor também. aham, Ele faz pirogravura, gravura com fogo. Ele trouxe para a aula um dia a música do Stravinsky, a Sagração da Primavera, para a gente escutar. ah, Essa foi a aula dele. E aquilo também me abriu uma coisa, um mundo, né? E foram esses caminhos que foram me instigando, tanto que eu começava já, além de desenhar, pintar, eu já começava a me mexer na frente do espelho do banheiro, né? Sentia que eu poderia dizer alguma coisa com o corpo, aham, né? E foi quando eu entrei para a Faculdade de Artes Plásticas, né? Na FAAP, também uma faculdade fantástica, né? aham. E teve um ano na faculdade que tinha um trabalho de cartaz, né? E tinha o nosso grupo escolheu fazer um cartaz sobre dança. Fábio, desculpe a interrupção. A sua tela está balançando um pouco. Você acha possível que ela Vou fique. por aqui, ó. Pronto, agora não vai balançar mais. Isso, obrigado, querida. E aí você fez vocês fizeram esse cartaz sobre dança. Dança, e aí eu falei, eu poso, né? Ah, Então já estava. São Paulo tinha uma certa efervescência, acho que como o Rio também. Era a época do Dzicroquete em São Paulo, ah, que tinha as sessões malditas, eu ia em todas as sessões malditas, assistir. ah, Estava começando nem Mato Grosso, né, com o disco deles Secos e Molhados, toda aquela dança, né, visceral dele. E então eu posei para esse cartaz de dança e ficou muito bom. sim, sim. E foi aí foi depois desse cartaz que eu fiz, eu já fui assistir o Balé Estágio também, concomitantemente tinha Balé Estágio no Teatro Paulo Heiró, em São Paulo. Ah, Isso foi em 74. E eu fui ver o Balé Estágio e estava passando Jerusalém. Eles estavam com a obra Jerusalém. E eu também fui sempre muito ligado em arte sacra. ah, E Jerusalém é uma arte sacra em movimento. É um espetáculo belíssimo do Décio Otero, uhum, em direção da Márica. E eu fiquei extremamente apaixonado por aquilo, ver a obra de arte sacra em movimento. sim. Junto a isso eu vi, acho que foi um pouquinho antes até, Balé Estágio, o Teatro do Silêncio se apresenta no Lago do Ibirapuera. Aham, Aquilo me chamou muito a atenção, o Teatro do Silêncio. Eu falei, nossa, o que será isso? Eu nunca tinha. Foi aí depois que eu fui ver o Balé Estágio no Jerusalém, no Paulo Heiró. aham, Mas eu não sabia, não tinha amigos que dançavam, não sabia que existiam escolas de dança, nada. uhum. E aí foi no final desse ano que eu vi curso de férias do Balé Estágio, era 74, janeiro de 75. Aham. Eu falei, nossa, vou ver o que é isso. O que é, né? Aham. Aí eu fui lá e a primeira pessoa que eu conversei foi com a Mari Gidali, né? Ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, Ah, não sei. O que você faz da vida? Eu falei, eu faço artes plásticas. Ela aham. falou, então você vai fazer expressão corporal. Ah, Aí eu fiz o curso de expressão corporal janeiro todo, de 75. Eu trabalhava durante o dia, né? E estudava à noite. Janeiro era férias, eu poderia à noite fazer o curso. aham.
E no final do curso o professor falou, a gente recebeu um diplominha, o Milton Carneiro, o professor, que dançou muitos anos no estágio, já está em outra dimensão, um grande amigo. Uhum. Ele escreveu no diploma: Fábio, você pode ser bailarino. Quem sabe? Procure, tente. Ficou Eu surpreso? mudei toda a minha vida. Eu fui no meu trabalho, que eu fazia desenho técnico, pedi para só trabalhar durante a manhã, durante o período da manhã. À tarde eu faria a dança e terminaria a faculdade à noite. Foram 2 anos assim, fazendo. E aí você começou a estagiar no estágio? Não, aí no final dos 2 anos, Márica, aí eu já estava lá, ganhei bolsa da Márica, né, para fazer Uhum. curso que eu recebia muito pouco, eu trabalhava meio período, Uhum. ela me deu uma bolsa pagando um pouquinho, e no final do ano eles viram o meu interesse, né, em fazer aula, e falaram: olha, a gente vai viajar, a secretária vai viajar, você não quer ficar na secretaria da Sarandi, que o estágio tinha academia na rua Sarandi, uma academia pequena, onde começou o balé estágio, e Aham. já tinha academia grande na rua Augusta. Tá. Você quer ficar nas férias aqui, isso final de 76, você quer ficar nas férias aqui de secretário na academia, aí depois em janeiro você faz o que você quiser de curso de férias. Olha, Aí eu fiquei na secretaria e em janeiro eu fiz, acho que eram 5 cursos de férias. Eu ficava Fábio, direto lá. você já vislumbrava para si um futuro na dança profissional, porque você já estava em contato com a companhia, os diretores da companhia, já queria isso para si? Eu não pensava, eu achava que eu ainda tinha que estudar muito, né? Eu estava 2 anos fazendo dança. Aí fiz todos os cursos, ah, e o Décio um dia chegou para mim: olha, nós vamos fazer um balé, você não quer entrar? Você quer É. ficar de estagiário? Antes me convidaram para dar aula para criança, eu aceitei, dei Hum. aula um tempo para criança, e me convidaram para estagiário. Você quer? Opa, na hora. Aham. Aceitei e foi isso. Aí já fazia aula com companhia profissional e a diagonal, muita coisa eu não conseguia fazer, mas eu punha o pé na jaca, né? Enfiava o pé na jaca. É. Aham. Não desistia. Não desistia. Foi assim, Wanderson. É, Fábio, o balé estágio ele tem essa característica de fazer sempre uma imersão na cultura brasileira, né? Traz um perfil muito especial. Você, além de estar dançando com bailarinos profissionais, também se identificou com esse perfil da companhia? Porque, Totalmente. totalmente, o balé clássico te atraía, os outros estilos também. Como eu entrei pela dança, vendo Lenny Dale, naquele efervescência da dança, Hum, naquela situação política do país, vendo o Ney Matogrosso, o balé clássico era uma técnica para mim, né? Eu sim, gostava de assistir, ia aos espetáculos, mas eu não via aquilo para mim, sim. né? Eu me procurava lapidar o máximo possível, né? Dentro das minhas condições físicas, Aham. dentro dessa técnica, mas eu não me via dançando um balé clássico, eu nunca me vi. Então, foi vendo o balé estágio, vendo Jerusalém, vendo Diadorim, né? Hum, Não sei se você conhece o repertório do balé conheço. estágio. Ah, Diadorim fazia de Guimarães Rosa, a Márica fazia o Diadorim, aquela teatralidade em cena, né? é. Trazendo a seca do Nordeste. Então aquilo me pegou de cheio, me laçou assim, né? Uhum. Aí depois também fui assim, fui numa estreia, ainda não estava como estagiário, eu fui numa estreia, não, em 75 eu assisti Quebradas do Mundaréu, baseado na Navalha na Carne do Plínio Marcos, no Ah, Teatro Municipal. A Márica, Décio e o Milton Carneiro faziam esses 3 personagens de Navalha na Carne. E aquilo também me impactou muito, né?
no Teatro Municipal, todo desnudado, eles abriram tiraram pernas, rotunda, e ficou o teatro cru, nu e cru, com aquela música fortíssima, né? Uhum. E a performance das três, da Márica e do Décio, Milton, aquele também ia me alimentando, né? Esse tipo de dança, de performance, de arte. De arte. Eu quero aproveitar que você citou aí o Teatro Municipal de São Paulo, mas antes eu queria repassar para você o mestre Julião, dizendo que aprendeu muito com você, que ele tem muita gratidão por você. Oi, Julião, tudo bem? Fábio, olha Grande só, amigo. você dançou no teatro, nos grandes teatros, né? Teatro Municipal de São Paulo, enfim, nos grandes teatros. Dançou também isso com estágio em hospital, acampamentos de sem terra. Eu tô lendo aqui, tô colando aqui, porque Tá é muita colando, coisa. né, meu Deus? Escolas, hospitais. Você sente que a dança, ela mexe com o público, independente da faixa socioeconômica, da faixa etária? Como é que você sente a arte tocando o outro, Eu dentro acho que a desses dança tem um espaços mais poder. variados? A dança tem um poder, acho que nenhuma outra arte tem, né? Eu acho que Por quê? eu falo porque ela fala diretamente, né? Ela não precisa de palavras, né? E a força que ela tem com qualquer pessoa, com qualquer público, independente da faixa etária, da faixa social, faixa Uhum. escolar, sei lá, como poderia se chamar, Uhum. ela mexe, ela pega de alguma forma, ela pega. Eu acho que a dança é um grande canal de educação. Uhum. Nós dançamos, como você mesmo citou, né, em todos esses lugares. Na FEBEM também nós fomos dançados em várias unidades, tanto que o estágio fez um projeto de educação dentro da FEBEM através da dança, né? Uhum. Foi numa época em que as rebeliões eram muito constantes nas FEBEMs de São Paulo, Ah, e inclusive teve um menino que chegou a ser decapitado, colocaram a cabeça dele em um poste. Então, o Mário Covas resolveu cortar as atividades formais e colocar arte dentro das unidades da FEBEM. uhum. Antes disso, a gente já tinha ido à FEBEM, né? Uhum. Levando Coisas do Brasil, um balé que conta a história do Brasil de uma forma muito lúdica, com muito humor, e você entende a história do Brasil através desse humor, né? Uhum. Então, a gente já estava levando esse espetáculo para algumas FEBEM quando surgiu esse convite do Mário Covas, e a Marica aceitou e criou um corpo de professores para atender todas as unidades da FEBEM. Uhum. Tinha época que nós tínhamos 70 professores. E você trabalhou muito nesse projeto. Eu fiquei como coordenador. Hum. Eu ia em todas, a gente criou uma aula show, que era fora das aulas que tinham normalmente, dança de rua, capoeira, nas unidades femininas tinha danças circulares, dança do ventre. Além das aulas, aos sábados, todos os sábados tinha uma apresentação. Em Uhum. alguma unidade que o corpo de professores se apresentava e incentivava os meninos a fazerem as aulas. Uhum. E eu conheci todas as unidades da FEBEM, de São Paulo, de Santos, do interior, do litoral. Incrível, né, Fábio? Assim, vocês levaram dança e você participou disso ativamente para pessoas muito carentes em todos os sentidos, Em não todos é? os sentidos. Então vocês levaram um pouco de paz para essas pessoas. E Porque, funcionava muito, as aulas eram cheias. Como a dança não tem essa coisa de explicar muito, né? uhum, uhum, E tinha esse lado dos meninos, os menores infratores, eles uhum, têm um impulso muito forte de se atirar. sim. Uma coisa que a gente via lá, às vezes eles estavam sentados, não fazendo a aula, estavam sentadinhos assim, e daqui a pouco eles faziam um salto mortal.
sem aquecimento, sem nada, então eles têm um impulso muito forte. Uhum. Então, essas aulas canalizavam essa força deles. Foi muito importante o tempo que nós estivemos lá dentro da FEBEM, e eu acho que isso gerou frutos, continua lá de alguma forma. Acredito que sim, acredito que sim. Ô, Fábio, eu queria falar também do seu trabalho aqui como assistente de cenário, de figurino, né? É um outro braço dentro desse universo da dança. Por que você se interessou também por trabalhar? Sim, você já é um artista plástico, já era. Mas por que você se permitiu, quis ir também ali dentro de um universo onde você já tinha uma função específica? Como eu fiz artes plásticas, eles sabiam disso. Quando chegou o Clodovil para fazer o figurinos de Guarupi. Preludiando, primeiro ele ia fazer de Preludiando, né? Mas aí Marica chamou ele para fazer o figurinos de Preludiando, com música de Vila Lobos, e ele falou, eu aceito, mas eu quero fazer o figurino de Guarupi. E ele fez a concepção do figurino, mas ele não ia... ele foi a ideia dele, mas a gente que iria elaborar. Né? Então a Marica chamou, ele faz artes plásticas, ele fez artes plásticas, ele pode estar te ajudando. Então eu ia ajudar a comprar pena, então foi essa forma de um intermediário, né? E conversei muito com o Clodovil, uma graça de pessoa, e essa força aquilo me chamava a atenção, né? Confeccionar aquelas coisas, e foi ótimo. Tanto que o Décio, quando estreou o Guarupi, eu estreiei junto, estreiei no Teatro Municipal com o Guarupi, e aí logo em seguida surgiu um convite da Tânia Quaresma, uma cineasta carioca, para fazer um trabalho de integração entre os povos originários e a dança. Chamou o Balé Estágio. E ela queria fazer na Estação da Luz em São Paulo, e a Marica falou, não, na Estação da Luz não, vamos fazer no Xingu. Você batalhe para conseguir o Xingu. E ela conseguiu, e nós fomos para o Xingu, e o Décio falou, você vai para o Xingu, você quer ir? Opa, tô dentro. E fomos para o Xingu. E como foi? Foi uma coisa, minha primeira viagem foi para o alto. Foram os bailarinos, né, do estágio, mais o Maurício Kubrusli como repórter, a Maribel Portinari como repórter do Jornal do Brasil, o Egberto Gismonti com músico, e ele também fez uma música especial que o estágio montou e foi dançado lá, primeira vez, só se dançou lá. Se chamava Conforme a Altura do Sol, Conforme a Altura da Lua. Porque no Xingu, aí a gente foi percebendo por que isso, né? Eles não têm o relógio, né? Então é conforme a altura do Sol, conforme a altura da Lua. E a gente foi percebendo lá, acho que 10 dias que nós ficamos no Xingu, esse outro tempo que o ser humano, que existe dentro do ser humano, que a gente que está meio esquecido dele. Que o tempo lá é outro. É incrível como as culturas que são diferentes, elas têm muito a nos ensinar, né? E talvez a gente se encha de preconceito e quem sai perdendo somos nós, né? Com certeza, Anderson. Eu queria saber por que você não desenvolveu mais profundamente essa carreira como um figurinista. Mas antes aqui eu queria dizer, olha, o César Cândido, né, dizendo que esse trabalho da Fundação Casa é muito importante, faz falta. Esse trabalho social, né, assim, a gente está vivendo num mundo muito dividido cada vez mais, as pessoas estão com uma falta de amor cada vez mais, né, portanto, então realmente um trabalho como esse faz falta, é um trabalho agregador, né, Fábio? Com certeza, Anderson. A Marica tem como a Marica passou por muitas dificuldades, né? Ela também é uma sobrevivente do Holocausto. Ela tem muita determinação.
Uhum. É impressionante a determinação dela no que ela acredita. Uhum. Então, ela pegou o trabalho da FEBEM, ela não deixava uma vez de fazer as reuniões às sextas-feiras com todos os professores, e aquilo ia fomentar. É um trabalho, não era uma coisa. Um trabalho público, você sabe como às vezes é, né? Deixa para lá, vamos daqui a pouco ou amanhã, e com a Uhum. Marika não tem isso. É agora, é agora. Uhum. Então, não pode faltar. Compromisso. Já parou um pouquinho aqui. É, mas é Mas está coisa da internet mesmo. Daqui a pouco volta. escutando minha voz? Sim, agora não. Agora Mas, não? assim, agora escutei. Tá bom, então vamos. Vamos, Fica no, vamos, vamos, fica no vamos. close aí. É. Então, Fábio, você não quis se aprofundar nesse trabalho como figurinista, Não, cenógrafo? eu fiz algumas coisas, né? Eu acho que não Uhum. assim, mas quando chegavam, né? Acho que agora o Décio falava, olha, preciso fazer isso daqui, alguns adereços, opa, estava lá. Um cenário, vamos fazer um cenário diferente para um balé aqui. Esse balé aqui, às vezes a situação estava mais complicada, então a gente que confeccionava, nós que confeccionávamos as coisas. E é uma coisa meio de. O estágio funciona meio como um corpo, né? Hum. As coisas não são muito determinadas, assim, olha, você vai, é isso, você. A gente vai agregando e Décio e Marca vão também disponibilizando para ver quem tem o interesse de estar fazendo as coisas, né? Uhum. Então, esse trabalho de cenário e figurino foi bastante pontual, mas eu me sinto, gosto muito de fazer, porque eu sinto que integra, né, com a Uhum. proposta do estágio. É verdade. Ô, Fábio, e aí você está participando de um espetáculo que eu não vi, não tive oportunidade ainda, mas acredito que seja muito interessante. É Corpos Velhos. É, Ah, para que servem? Isso. aham. O Luiz Arrieta, que eu acho que você conhece, né, Sim, eu trabalhei com ele. trabalhou aí no Rio, né? Isso. Ele fez 50 anos de Brasil, né? Acho que foi em 73, 72, 2023, que ele veio para o Brasil em 72, 73. É. E ele fez um trabalho de resgate de tudo que ele fez no Brasil, né? É. Inclusive, ele chegou no Brasil, ele foi para o Balé Estágio, o primeiro local que ele foi. Ele Ah, chegou a passar um tempo lá. Aí, esses 50 anos, ele, com o apoio do MUD, o Museu da Dança, não sei se você tem conhecimento, não. o Museu Virtual da Dança, que aqui tem em São Paulo, o MUD É. chama. Com o fomento, ele recebeu ele pôde viabilizar essa digitalização de todo o acervo dele. Uhum. E ele sentiu necessidade também de fazer, não só dele, mas de todas as pessoas que conviveram com a dança naquela época. Tanto que ele chamou Décio Márica, Iracisti Cardoso, Mônica Mignon, Neide Rossi, Célia Gouveia, Iô Cocada e Lumena Macedo. Isso era a equipe. E me chamou para fazer uma assistência, Sim. né? Não que precisasse. Aham. E eu fiquei muito feliz nisso. Fiquei assisti todos os ensaios, participei ativamente, né? Uma honra estar participando com esses monstros sagrados, né, da dança que, Aham. olha, ainda não voltou, né? Não, mas eu estou te escutando bem, olha. Você está me escutando? Olha, lá no fundo é a foto da minha mãe, viu? Ah, sim, que linda. Linda. Parabéns. Ó, o Pedro Bueno mandou um coração aqui para você. Oi Pedro, beleza? Então foi. A princípio você não ia dançar nesse espetáculo. Não, não, ia só ser essa assistência, né? Aham. Mas a Yoko Okada, você a conhece, você deve conhecer.
ela está com uma idade bastante avançada e ela teve um problema de saúde que o médico achou melhor se afastar. Sei. Afastá-la, mesmo por um tempo, né? Porque ela poderia se perder no palco, se levar um tombo. Sim. E o Arreta me falou se eu poderia estar fazendo. Eu falei, opa, para Por que ontem. não, né? Então eu tenho feito, acho que já foram 4 que eu já fiz, agora dia 12 vamos para Franca. Pra apresentar lá o Corpos Velhos, eu vou estar também no elenco. É. Ô, Fábio, de onde vem esse prazer de, depois de tantos anos, ainda dançar? De onde vem esse Não sei, desejo? Anderson, essa pergunta não, não é, porque eu faço aula como se fosse a primeira aula, todo dia. Todo Aham, dia eu vou na aula, eu quero, o que que eu vou descobrir hoje aqui? aham. Né? Estou com 70, vou fazer 73 anos, né? Já é uma Olha que idade. incrível. A musculatura já é outra, o esqueleto, então nem se fala. Eu falo, Mas o acho que eu, cérebro também é outro, né? E o muito cérebro melhor, né? também é outro, É, muito melhor. mas eu não sei o que me move, que eu faço a aula, quando eu desço e subo no pli, eu falei, opa, vou até o final, então. Ah, Então vou. E me move o trabalho, né? Porque não é só eu como bailarino, né? Eu não danço, danço algumas coisas, né? hum, Mas é como participar desse trabalho do estágio, né? Que me alimenta muito, que é uma troca constante, né? Eu com a companhia, com o Décio, com a Márica, com todos os professores que eu tive a honra, o prazer, né, de trabalhar, né? uhum. Geralda Bezerra, Milton Carneiro, Ricardo Ordones, Ademar Dornelles, Maestro Zaraspi, É, você teve um número muito grande de grandes professores. grandes professores. Então, o estágio é uma escola, não é uma escola aqui, é uma escola que parece um caleidoscópio, né, que vai se multiplicando. É a escola aqui, mas é a escola no Brasil, quando ele viaja para o Nordeste, leva uma coisa do Sul e traz uma Uhum. coisa do Nordeste e depois volta para lá com, com o Nordeste, uma releitura do Nordeste, né? Hum. Então faz essa troca. Participei de quase todas as viagens por todo o Brasil, né? Aham. Então levando coisas nossas, né? Então, que a gente via numa viagem de um ano e depois no outro ano a gente já alimentava com aquela viagem, né? Se alimentava. E, e trabalhos que tinham a ver com a nossa cultura, com a nossa arte, com os nossos grandes escritores, com os nossos grandes poetas, com a história do Brasil, principalmente, né? Os Uhum. momentos críticos da história serão sempre colocados em cena. Ô, Fábio, se não fosse estágio, em que outra companhia você dançaria? Não sei, eu tentei sair e não consegui. É. Eu saí uma época, né? Ah, Mas eu estava sempre assistindo os espetáculos e estava lá de novo, fazendo aula e dançando. Quando eu ah, saí, ah. eu já estava com uma boa idade, né? Uma boa idade para poder parar de dançar, mas eu fui fazer, foi a época que eu fui fazer filosofia Ah, e, e continuei com o trabalho na FEBEM, continuei com o trabalho da prefeitura, do estado de trabalhos públicos, né, em dança. ah. E foi assim. Aí voltei para o estágio e seguindo o rumo, É né? um belíssimo rumo, né? Agora, olha que interessante. É uma coisa que é recorrente aqui no canal, né, Fábio, é a gente falar sobre a falta de arte dos jovens artistas, ou do jovem, olha que contradição que eu acabei de fazer, mas a falta de arte no trabalho dos jovens bailarinos. E isso Hum. nunca aconteceu com você, né? Você, obviamente, tem técnica, é um bailarino profissional, mas sempre teve a arte acoplada a esse trabalho técnico. E isso faz uma diferença, Fábio. É aí que toca o coração das pessoas, né? Eu acho que é
o caminho, não sei se é o caminho, mas eu acho que o bailarino é um artista, né? Ele está escrevendo com o corpo, né? Poesia, música, pintura. Então, eu acho que é importantíssimo ele se interessar por tudo. Eu me Uhum. interessei, eu vim, né, das artes plásticas, da história, da arqueologia, como eu te Ah, falei, do teatro de bonecos. isso. Então, isso foi agregando em mim. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria passar por, por um, por um estudo de história da arte, principalmente, né? Uhum. Eu não deixo de ver um museu, né? Tanto que quando eu É. estava no colégio e quando eu ia no MASP, né? As estátuas se já falavam assim, esse aí de novo aqui. Mas eu não deixava, o pessoal me zoava, né? Mas eu não Ah, deixava de ver e continuo indo, né? Quando tem uma exposição nova, eu estou lá. Não sei o que vai. E em todas as viagens que eu vou, eu não deixo de visitar museus, igrejas, lugares históricos, né? E procuro, de alguma forma, eu vou. Mari e Décio também vão sempre que podem. Eu acho isso importantíssimo, né? Trazer a arte de uma forma maior para a dança. uhum. É. A dança ela tem essa característica de abraçar todas as artes, né? E isso enriquece o espetáculo, enriquece o artista, enriquece o público. Fábio, está me escutando? Estou escutando. Querido, eu gostaria que você deixasse aqui, do alto da sua experiência, deixa eu ver um recado aqui para você. Do Pedro. Fabinho é uma inspiração, sorte de quem tem a oportunidade de trabalhar, dividir a rotina e a dança ao seu lado. Olha que bonito. Oi, Pedro, lindo. Muito obrigado, Pedro. E é um prazer trabalhar com você também, Pedro. Muito dedicado. Ah, ele é bailarino do estágio? Agora ele saiu. Ah. Ele saiu. Mas ele Ou, sempre, vira e mexe, ele vai fazer aula lá com a gente. tá igual o Fábio, né? É. Fábio, me fala que orientações, conselhos você daria para os jovens que querem começar a dançar? O que eles devem fazer, o que é que eles não devem fazer? O que eles não devem, o que eles devem fazer? Eu acho que fazer a aula com maior carinho, com maior respeito, como se fosse sempre a primeira aula, do Uhum, começo ao fim, atento ao professor, né? Ah, aquilo não é um comando rígido, mas é um comando, é uma fórmula. A dança é uma maneira de você entrar dentro de vários mundos, com cada professor que te traz. Né? Você ser humilde em agregar aquilo que o professor está trazendo. Né? Então, tá lá, consciente, com a escuta atenta, né? Cada professor tem um mundo para te oferecer. E isso é uma coisa dentro da dança e está aberto ao mundo. À televisão, ao cinema, à política, à história, ao que está acontecendo no mundo, nas artes, na rua, no ônibus. Está atento, atento a tudo. Que isso vai tudo, vai para cada ensaio seu. Não vai para o espetáculo que você vai apresentar. Essas coisas vão te agregando nos ensaios do dia a dia. O meu ensaio de hoje não é o meu ensaio de amanhã. O meu ensaio de amanhã vai ser com outras coisas que eu vi no ônibus, que eu vi na sei lá onde, né? Que eu escutei no jornal. Então, cada ensaio é importantíssimo para se chegar no dia do espetáculo. Aquilo vai ser uma química que vai gerar alguma coisa. Pelo menos é o que eu... Fábio. Ah, Fale. não, não Falei muito. precisa mais, eu queria te aplaudir, olha. Ah, imagina. Lindo que você falou, e é isso aí, o artista se alimenta da vida. Querido, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação no Personas da Dança. Eu sabia que a sua história eu intuía que a sua história fosse muito rica, ela realmente é. Parabéns, aprendemos muito,
Ó, estão mandando aplausos aqui para você. E é isso, eu quero desejar muito sucesso para você em todos os espetáculos, que você continue produzindo e ajudando os mais jovens a produzirem bem também. Muito obrigado, viu? Eu só queria falar uma coisinha, né? Sim. De gratidão realmente a você, Wanderson, principalmente, né? De ter me convidado. Ao Decimari Cagidali, que tem essa escola que Helena Cates falou um dia que a dança foi... o estágio foi um divisor de águas da dança no Brasil. Mas eu acho que futuramente o estágio é um divisor de águas da história do Brasil. Quando a gente perceber tudo o que o estágio fez, será muito importante, não que tem muitos trabalhos no Brasil de dança, né? Mas eu acho que o trabalho do estágio também é muito importante para ser reconhecido, né? E outra coisa que eu quero agradecer ao universo de ter um pai e uma mãe que eu agradeço todo dia. Faz pouco tempo que eu perdi minha mãe e é uma coisa que não sai de mim, né? Eu agradeço de manhã, de tarde, de noite a eles. É isso. Fábio, sinta-se abraçado e é isso. Parabéns por tudo, viu? E as pessoas estão aqui, olha, mandando coração, aplausos. Você é muito querido e faz por merecer tudo isso. Querido, tudo de muito bom para você, muito sucesso, tá bom? Muito obrigado, Wanderson. Um abração, um beijo. Tchau. Outro.